Bom dia. Dia lindo, né? Pelo menos daqui de fora está aparecendo, o sol parece que está brilhando lá fora, né? Eu cheguei aqui um pouco cedo, mas já estava bonito o dia quando eu cheguei. Talvez, eu acho até que todo dia é bonito de alguma maneira, né? Mesmo os dias nublados têm a sua beleza. Mas é muito bom quando a gente acorda e vê o sol brilhando, né? Sempre acaba aquecendo um pouco os nossos corações, nos dando mais esperança. E a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E sempre quando eu acordo eu lembro disso. Hoje é mais um dia em que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha vida. Como a pastora disse no início, hoje é um dia importante também para a nossa cidadania, né? Hoje é dia de eleição. Eu acho que alguns aqui talvez já tenham votado, outros ainda vão votar. Eu vou votar quando sair daqui, provavelmente. Eu devo ir direto fazer o meu voto. E é importante a gente falar sempre nessa época a respeito da importância da consciência. A gente ouve muita coisa em redes sociais. E, infelizmente, tem muita gente, às vezes, e às vezes até líderes religiosos, que tentam nos manipular e dizer em quem nós devemos votar. Eu fico muito aborrecido quando eu ouço a frase assim: eu não entendo como cristão vota em, seja lá o partido que for ou como for. Você, meu irmão, minha irmã, você tem o direito de votar em quem você quiser, segundo a sua própria consciência, e ninguém tem o direito de tentar manipular isso. Mas é importante que você faça isso realmente com toda a consciência. É muito importante que você pesquise em quem você está votando, quem você está elegendo. Você está colocando uma pessoa para te representar, seja na administração, seja na legislação, e isso é uma coisa muito importante. É importante a gente falar também de que você não deve vender o seu voto, né? Que você não deve aceitar algo para votar em alguém. Assim como você não pode aceitar ser manipulado para votar em alguém, você também não pode aceitar receber algo para votar em alguém. Eu lembro muito de quando eu era criança, nessa época, que o meu pai, ele ficou desempregado, né, durante boa parte da vida dele, e toda a época de campanha, algum político procurava ele, ou ele procurava algum político, e sempre recebia a seguinte promessa: coloca uma faixa minha na frente da sua casa e eu vou te dar um emprego. E ele colocava lá aquela faixa, sempre, toda época de eleição, tinha a faixa de algum candidato na frente da nossa casa. Aí, quando aquele candidato ganhava, ele ia atrás, e aquele candidato nunca, depois de eleito, nunca ele estava no escritório, nunca ele podia atender, sempre estava viajando. E é isso mesmo. As pessoas que tentam te manipular, elas fazem isso justamente quando elas precisam de você. Mas a hora que você precisar, elas não vão lembrar de você. Então é um momento de muita reflexão e de muita consciência. Vote segundo a sua própria consciência. Mas faz uma pesquisa. Olhe em quem você está votando, quais são as propostas da pessoa, o quanto essas propostas são benéficas para você e a comunidade onde você está inserido, o quanto são prejudiciais, né? Pensa sim no partido que representa aquela pessoa e faça um bom voto. Mas também não adianta você tentar fazer inimigos ou você se aborrecer por quem entende diferente de você. Faz parte da democracia pensar diferente, e nós precisamos aceitar isso. Então, ninguém é melhor do que ninguém porque vota em A ou B. Ninguém é mais crente do que ninguém porque vota em A ou B. Aliás, o evangelho não seria evangelho se dependesse de ideologia partidária. O evangelho é muito mais do que isso. Você não pode ser definido por quem você vota. Você é definido por quem você é em Cristo. Você é filho e filha de Deus, independente de quem você escolha para votar. A importância disso é somente de cidadania mesmo. E sem dúvida é muito importante. Mas não deixa ninguém te manipular e te dizer que você é mais ou menos crente por causa de quem você vota. Amém? Eu não podia deixar de falar sobre isso, porque de certa maneira a gente vai tocar um pouco no assunto da eleição.
Não eleição para prefeito, como está acontecendo hoje no Brasil, e vereadores. No caso, tem uma outra cidade, acho que de Minas Gerais, não sei se é Belo Horizonte, que tem uma eleição a mais, né? Acho que é para nome de cidade, ou nome eu não lembro agora qual é, mas, no geral, todo o Brasil está passando por uma eleição em que nós vamos escolher os cargos para prefeitos e governadores. É um plebiscito, sim, lá em Minas Gerais, mas eu não lembro exatamente sobre o que eu vi, mas agora não me recordo. Mas eu quero falar de uma eleição particular, uma eleição que repousou sobre um homem da Bíblia e que repousa também sobre mim e sobre você. Você é eleito e eleita de Deus. E você não precisou fazer campanha para isso, pelo contrário. Deus fez a campanha para que você se entenda como eleito e eleita. Você não foi manipulado nem manipulada para isso. Porque o Deus que nós cremos, Ele se esvaziou da glória dEle para nos chamar para a sua eleição. Na escola dominical, na classe dos adolescentes, a gente está tratando do assunto esse trimestre de mordomia cristã. E aí a gente entende como mordomia o nosso serviço, o que nós precisamos fazer para a sociedade à nossa volta, para a igreja a qual nós pertencemos, qual o nosso papel como criaturas de Deus. E hoje nós falamos sobre isso, que nós também falamos sobre isso, nós fomos criados à imagem de Deus e com um propósito. Nós fomos criados, então, à imagem de um Deus que Ele se relaciona. E faz parte desse propósito a adoração a esse Deus, assim como também ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento também, muitas vezes, é medido pelo nosso relacionamento com os outros. Eu falo sobre isso porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais individualista, autossuficiente, egoísta. As pessoas cada vez mais pensam em si. Eu não sei se isso é só do nosso tempo. Eu acredito que o ser humano, desde a queda, desde que o ser humano desobedeceu a Deus e comeu do fruto que não deveria ter comido, desde então o pecado entra no ser humano e ele passa a se afastar cada vez mais de Deus. Quando Deus diz para Adão que ele não poderia comer do fruto, porque se ele comesse ele morreria, o ser humano, no caso Adão, come do fruto e morre. Morre no sentido de afastamento. Eu gosto muito de um termo usado por Paul Tillich. Ele diz que a morte ali é a alienação de Deus. Eu gostei demais desse termo. E acho ele muito justo. Porque quando o homem desobedece a Deus, ele fica alienado de Deus. Ele não é morto no sentido físico, mas ele é morto no sentido de estar alienado, de estar separado, de não conseguir se aproximar mais do ser que o criou para adorá-lo. Até mesmo no nosso meio, até mesmo no meio evangélico, a gente vê um pouco dessa tendência do homem de morte, de estar morto, de estar separado de Deus. E nós vemos isso muito claramente nas teologias que vão surgindo. Uma delas, muito presente hoje, e eu sempre acabo combatendo, acabo falando muito mal dessa teologia, é a teologia da prosperidade. A irmã Adélia até já falou logo, teologia da prosperidade. Eu acho que toda vez que eu prego, eu falo em teologia da prosperidade, não falo? Se não todas, talvez a maioria das vezes em que eu prego, eu falo de teologia da prosperidade. Quando eu vejo algum pastor usando essa falsa teologia, usando esse falso ensinamento de que você vai dar algo a Deus para receber algo em troca, de que você vai prosperar, se você servir a Deus, de que você vai até enriquecer, e às vezes alguns chegam a dizer, eu já vi campanhas em igrejas de que Deus daria a você 100 vezes mais do que você desse, então a pessoa pegava às vezes empréstimo para dar R$1.000 lá para a igreja, porque ela receberia 100 mil de volta. Vocês estão rindo, mas essas coisas aconteceram.
E essa teologia eu critico muito, porque ela tira Deus do centro e coloca o ser humano como centro. Esse é o problema da teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade não é Deus o soberano, mas sim você. Você como ser humano. Isso faz parte do nosso tempo. Isso faz parte do momento em que nós vivemos. A partir da modernidade, o ser humano ele começa a deixar Deus cada vez mais de lado do seu modo de pensar. E hoje nós vivemos um tempo chamado pós-modernidade. Alguns hoje já chamam de hipermodernidade, que é o agravamento desse distanciamento de Deus na forma de pensar do ser humano. Esses dias em casa, eu cheguei em casa e a Michele estava assistindo um vídeo de um pastor famoso. Como está sendo transmitido, eu não vou falar o nome dele para depois não gerar direito de resposta, né, e confusão. Mas não foi só ele que falou isso, eu já ouvi várias pessoas falarem coisas parecidas. Que Deus, ele, em suma, né, ele dizia que Deus dependia da nossa oração para fazer a vontade dele. Viu? A irmã achou engraçado. Eu também achei, irmã. Quando eu ouvi isso, eu também achei engraçado e eu ri. Porque se você diz que Deus depende da sua oração para fazer a vontade dele, você está dizendo que Deus está sujeito a você. E aí sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei de um filósofo muito criticado por nós teólogos, chamado Nietzsche. Nietzsche, ele fala sobre a morte de Deus. Ele diz que o ser humano cria um super-homem e esse super-homem mata Deus. Nietzsche constatou uma coisa da modernidade. E é uma realidade. Porque quando nós adotamos teologias que colocam o ser humano como centro e tiram Deus do seu centro, nós estamos declarando que o Deus soberano está morto. Só que, na verdade, não é Deus que morreu, porque Deus é soberano, Ele é eterno, Ele não morre, Ele é Deus. Quem morreu fomos eu e você. A constatação de Nietzsche é a constatação de um homem que está alienado de Deus, que ele vê o cenário de toda a humanidade alienada de Deus, ele não se consegue ver como morto para Deus, então ele diz que já que ele não pode estar morto, quem está morto é Deus. A teologia da prosperidade, ela é a morte de Deus para quem já está morto. E é por isso que atrai tanta gente, mas não há uma conversão de fato. Não há uma mudança de vida. O que ela gera normalmente são adeptos, são pessoas que vão seguir aquela religião, que vão se associar à igreja, vão votar em quem o pastor mandar votar, vão dar o quanto o pastor mandar dar de dízimo e oferta, vão participar dos cultos, vão viver uma atividade religiosa, mas sem vida com Deus, sem compromisso com Deus. Por quê? Porque entre Deus e eu, quem está na frente? Sou eu. Então, entre fazer a vontade de Deus e fazer a minha vontade, a vontade de quem vai prevalecer? A minha. E aí entra aquelas orações de que eu determino. Já ouviram isso? Porque a pessoa morta, ela vê Deus como se estivesse morto. Então, se Deus está morto, o soberano não é mais ele, sim eu. Esse é o super-homem do Nietzsche, que afeta inclusive a religiosidade hoje, que afeta inclusive o meio evangélico hoje. Há muitas igrejas evangélicas mortas, porque na sua ignorância tratam Deus como se estivesse morto. Eu sei que é um pouco pesado dizer isso, mas nós precisamos nos alertar, e eu quero fazer, através dessa reflexão, eu quero pensar com você a respeito de um homem que entendia o Deus vivo a quem ele servia. E ele toma uma decisão em obediência a esse Deus que é soberano. E eu queria, junto contigo, aprender a respeito desse homem hoje. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12, nós leremos do verso 1 até o 9. Gênesis capítulo 12, versos do 1 ao 9.
Amém? Você pode ficar de pé? Se você puder. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o orvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando ali para o monte, a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste de Ai e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Feche seus olhos, Senhor. Eis aqui a tua palavra. Eu peço que o Senhor hoje fale aos nossos corações mais uma vez. Ajuda-nos a viver a fé que o Senhor quer que a gente viva. Sem fantasia, sem hipocrisia, mas de acordo com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Nós conhecemos Abrão como o pai da fé. E há várias histórias de Abrão e nós temos sempre destaque para a história em que Abrão oferece o seu único filho, Isaque, como sacrifício. E ele só não sacrifica o filho porque no momento em que ele levanta o cutelo, né? Um anjo aparece e diz para ele não fazer aquilo. Sem dúvida, esse foi um grande momento de fé. Mas nós vemos esse momento de fé já desde o início da história, quando ele é apresentado. Abrão era um homem que estava na sua terra, dentro de uma cultura, e hoje eu estava explicando para os adolescentes que era uma cultura onde o povo ali acreditava em vários deuses. Não existia ideia de monoteísmo, existia uma ideia de monolatria, onde se acreditava na existência de vários deuses, sendo que era eleito um Deus, um Deus era escolhido como seu soberano. Abrão vivia dentro dessa cultura. Eu estou falando Abrão e não Abraão, porque até então esse era o nome dele. Depois Deus vai mudar o nome dele para Abraão. Mas nesse tempo o seu nome ainda era Abrão. E esse homem, dentro de uma cultura totalmente diferente do que a gente entende hoje como vida com Deus, esse homem dentro de uma cultura pagã, vamos dizer assim, esse homem dentro de uma cultura em que não havia Bíblia, nem mesmo rolos. O conhecimento era passado de conversa, as pessoas conversavam e falavam sobre a criação. Então, o que Abrão entendia era o que as outras pessoas falavam a respeito de um Deus que criou todas as coisas. Dentre tantas outras pessoas que falavam de tantos outros deuses. No momento da vida, Deus aparece a Abrão e dá uma ordem a ele. Ele diz assim: olha, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. É interessante esse verbo aqui, quando Deus fala para Abrão, sai. Deus não está dando uma escolha para Abrão. Deus não está dizendo assim, você pode sair, talvez você saia, se você quiser você vai sair, não. Deus está dando uma ordem que Abrão não tinha como não obedecer. E aqui nós já vemos a soberania de Deus. Deus dizendo para Abrão o seguinte: olha, você vai sair, porque essa é a minha vontade, eu quero que seja assim, e você vai deixar tudo agora.
Você vai deixar a sua terra, o lugar onde você nasceu, o lugar onde você está, o lugar onde você investiu o seu tempo e a sua vida. Você vai deixar os seus parentes, as pessoas que te ensinaram, as pessoas que andaram contigo, e você vai para um lugar em que você ainda não sabe onde é, porque eu ainda vou mostrar. Hoje eu pedi aos adolescentes que se colocassem no lugar de Abrão. Imagina alguém dizer isso para você. E pense que Abrão, novamente, ele entendia Yahvé como um dos deuses, dentre os deuses que aquele povo adorava. E esse Deus Yahvé dá essa ordem que Abrão não poderia negar. E Abrão, então, obedece. Mas ele obedece por depender desse Deus que ainda não era totalmente conhecido dele. É por isso que ele é o pai da fé. Hoje, nós temos a Bíblia, hoje nós temos pessoas pregando para a gente, hoje nós temos a teologia que nos ajuda a compreender melhor a Bíblia, que nos ajuda a compreender melhor como nós entendemos a revelação de Deus para nós, e muitas vezes Deus nos manda fazer e nós não obedecemos. Abrão estava de um Deus que ainda não era totalmente conhecido por ele, sem Bíblia, sem teologia, mas quando esse Deus se apresenta para ele e diz assim, sai agora e vai para um lugar que eu ainda vou mostrar a você, ele simplesmente vai. E ele faz isso porque naquele momento ele entende que nesse Deus ele poderia então confiar e lançar a sua dependência. Quando Deus diz para Abraão o seguinte, olha, deixa a sua terra, Deus está dizendo para ele assim, deixa as suas posses, deixa as coisas que você tem, deixa as coisas pelas quais você está apegado. E quando Deus diz para ele, deixa a sua parentela, Deus está dizendo para ele assim, deixa o seu modo de vida, deixa a sua cosmovisão, deixa as coisas que você acredita. O que eu e você precisamos entender, que o chamado de Deus para nós, exige de nós deixarmos o nosso conforto, deixarmos as coisas pelas quais estamos apegados, e deixar também a nossa forma de pensar. Não existe evangelho, não existe vida com Deus, conservando o pensamento antigo. É por isso que Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer de novo, nem verá o reino de Deus. É preciso nascer de novo, porque o homem, o ser humano, antes do novo nascimento, o ser humano como ele sai da barriga de sua mãe, por estar alienado de Deus, por estar afastado de Deus, ele não tem condições de se aproximar desse Deus. É preciso nascer de novo, porque o ser humano, como ele vem ao natural, a forma como ele nasce por causa do pecado, as suas ideias e o seu posicionamento sempre o afastará cada vez mais de Deus. Então é impossível conciliar as minhas vontades, os meus desejos com a vontade de Deus. É por isso que tem que nascer de novo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, vai dizer assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, a parentela passou, as tradições passaram, o que as pessoas dizem passaram. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim, ouviram o que dizem os antigos, ouçam o que dizem os antigos, olho por olho, dente por dente. Eu digo a vocês o seguinte, se alguém bater a sua face, oferece também a outra. Vocês percebem como a nossa visão de mundo, por sermos de Deus, ela é totalmente diferente da visão do mundo de onde nós saímos? É por isso que Deus diz para Abraão, olha, é como se Deus dissesse assim, se você continuar na sua terra, se você continuar no seu conforto, jamais
você vai ser pai de uma grande nação. Jamais você vai ser usado por Deus. Jamais você vai fazer a diferença. Porque a comunhão com Deus requer de nós uma entrega total. O Deus que se esvaziou da sua glória exige também de nós um esvaziamento de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E quem depende de Deus, quem se lança à dependência de Deus, confia na promessa dele. Deus faz uma promessa a Abrão lá no versículo 2. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Deus diz para Abrão sair da sua terra, do meio da sua família, deixar tudo para trás, ir para o desconhecido, para um lugar onde Deus ainda mostraria, mas deu uma promessa para ele. E diz que dele faria então uma grande nação, que ele seria engrandecido. E note que é interessante porque Abrão já tinha 75 anos de idade, sua esposa, Sarai, era estéril. Eu não sei quanto tempo eles tinham de casados, mas eu sei que eles ainda não tinham filhos. E ela era estéril. E Deus promete a Abrão que faria dele uma grande nação. Se ele tem dificuldade em ter um único filho, imagina então gerar uma nação, uma multidão de pessoas. Sabe por quê? Ele confiou porque desde aquele momento Abrão entendeu de que Deus, para Deus, as possibilidades, a estatística, ela não é nada. O Deus que é soberano e que criou todas as coisas, Ele está acima de qualquer possibilidade. Deus usa você, Ele quer usar você, Ele quer fazer de você uma bênção, independente das possibilidades. Independente do que você seja, independente do que você tenha adquirido, independente da sua capacidade, Deus não precisa da sua capacidade. Quando Deus criou o mundo, Ele criou do nada. Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. E eu e você achamos que Deus depende de nós para alguma coisa? Eu e você então achamos que Deus depende da nossa oração? Eu e você achamos que Deus depende da nossa retórica? Eu e você achamos que Deus depende do nosso conhecimento, da nossa intelectualidade? Não. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, apesar de todo o improvável. E olha, nesse tempo de caminhada, eu tenho visto que Deus usa muito mais os improváveis. Deus usa os que não são. Deus envergonha os que são por causa dos que não são, usando os que não são. Abrão aqui, ele não vê as possibilidades, mas ele confia na promessa. Se Deus está mandando, então ele vai. Eu e você precisamos confiar muito mais na promessa e muito mais no Deus a quem servimos do que nas possibilidades. É claro que precisamos calcular, sim, muitas coisas. Algumas decisões precisam ser calculadas. Mas o cálculo nunca pode estar acima da fé. O cálculo nunca pode estar acima do poder de Deus em agir. É claro que nós precisamos nos preparar. É claro que nós precisamos estudar, precisamos ler, precisamos nos inteirar. É claro, precisamos de tudo isso. Mas, em primeiro lugar, precisamos colocar a dependência de Deus. E é interessante quando a gente vê a história aqui, esse texto de Abraão, porque Deus, primeiro Ele diz para Abraão assim, seja uma bênção. Ainda no verso 2, né? Quando Ele diz, farei de você uma grande nação, vou abençoar, engrandecer o seu nome, seja uma bênção. Se fosse nos tempos de hoje, com a teologia da prosperidade que eu iniciei criticando nesse sermão, o texto talvez fosse diferente. Talvez o texto fosse assim, Abraão, você é cabeça e não é cauda, né?
Eu vou te engrandecer. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Vai ficar te olhando lá no palco. Não é isso? E você vai desfrutar de tudo, porque você vai comer o melhor dessa terra, Abraão. Mas Deus não fala isso para Abraão. Deus fala assim, eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, mas você seja uma bênção. Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Deus não te abençoa para que você seja melhor. Deus não te abençoa para que você seja cabeça e não cauda. Não, Deus te abençoa para que você seja uma bênção. Se Deus está te dando, é para que você abençoe os outros com o que Deus te dá. Se você conquista, é para que você abençoe os outros com as conquistas que Deus te dá, porque tudo vem dele. Se não depende de você e vem dele, ele não te dá assim só porque você é o perfeitinho, a perfeitinha dele, não. Ele te dá para que você seja o instrumento dele nesse tempo, para abençoar outras pessoas. E é interessante, no verso 3, que ele diz assim, eu abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus diz que vai abençoar Abraão, diz para ele ser uma bênção, e aí Deus fala assim para ele, olha só Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, e você não tem que se preocupar com quem gosta e quem não gosta de você. Eu me encarrego, Deus diz para Abraão, eu me encarrego de abençoar todo mundo que abençoar você. Você não precisa se preocupar com isso, Abraão. Você não precisa se preocupar em abençoar os outros só por você mesmo, com as suas forças, porque eu já estou me encarregando disso. Eu vou abençoar as pessoas que te abençoam. E eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoa. Às vezes a gente perde muito tempo se preocupando com as pessoas que não gostam de nós. Às vezes a gente perde muito tempo se preocupando com as pessoas que nos fazem mal. Deus está dizendo para Abraão assim, seja uma bênção e deixa que eu cuido do resto. Seja uma bênção e eu vou cuidar das pessoas que te fazem bem e eu mesmo cuido das pessoas que fazem mal a você. Você não precisa amaldiçoar ninguém, Abraão. Você não precisa desejar mal a ninguém, meu irmão e minha irmã. Deus se encarrega, porque Deus sim é soberano para abençoar ou amaldiçoar a quem Ele quiser. Eu e você não temos esse poder. Nós só precisamos ser bênção para os outros. Nós só precisamos abençoar os outros com as bênçãos que Deus nos dá. Nós precisamos repartir, exercer a mordomia cristã, nós precisamos servir ao Senhor, mas entendendo que Ele cuida de tudo. E aí, Ele faz a maior de todas as promessas a Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Para mim essa é a maior promessa. Maior promessa do que a sua esposa, estéril, gerar filhos, e dela sair uma grande nação, e dele, inclusive, sair 2 grandes nações. Maior do que essa promessa, é através da semente dele, através da descendência dele, abençoar todas as famílias da terra. E isso acontece quando Jesus vem ao mundo. Jesus é descendente de Abraão. Ele nasce no povo judeu. Jesus era judeu. Descendente de Abraão. E ele se entregou pelos meus e os seus pecados para nos abençoar e nos trazer de volta a Deus. Essa é a grande promessa de Abraão. Através dele, todas as famílias da terra serem abençoadas. Quando eu penso nisso, eu penso também que sempre a bênção de Deus, ela é transbordante. Deus sempre dá transbordantemente. É por isso que eu e você não podemos reter o que Deus nos dá. O que Deus te deu até hoje? Eu não estou falando só de bens, não. Se Deus te deu bens, amém. Reparta o que você tem, dê um pouco do que você tem aos outros, sim, ajude a quem precisa. Isso é ótimo.
Mas há uma bênção especial que Deus te deu, que foi conhecer esse Jesus que te salvou, que te tirou do pecado, da condenação do pecado, te deu uma nova vida em Cristo. Essa bênção que você recebeu do Evangelho, ela precisa ser compartilhada. Essa bênção que você recebeu de ser uma nova criatura em Cristo, essa bênção precisa ser compartilhada. Essa bênção da presença de Deus na sua vida, ela precisa ser compartilhada. É por isso que a Bíblia nos diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando eu penso em ser cheio do Espírito Santo, eu não penso num copo até a boca, eu penso num copo sempre transbordando. Porque de nada adianta eu ser cheio do Espírito Santo até a boca do copo e guardar o enchimento do Espírito Santo para a minha vida. Não adianta de nada ser cheio do Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo somente. Não, Deus não faz assim. Deus quer te encher do Espírito Santo para que através de você, da sua vida, outras pessoas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Isso acontece quando você compartilha dele, do que ele fez na sua vida com as pessoas que estão à sua volta. Tanto quando você fala do Evangelho, como também quando você fala das coisas que ele tem feito na sua vida. É muito bom esse momento que nós fazemos aqui, em que nós damos a boa notícia. Eu sempre lembro do Evangelho, né? O Evangelho é a boa notícia. Tem gente que acha que o Evangelho é uma má notícia, né? Tem gente que trata o Evangelho como se fosse má notícia. Não, ele é uma boa notícia. E a boa notícia é que Deus mandou o seu Filho ao mundo para nos dar vida. Nós que estávamos mortos para Deus. Deus desfaz a nossa alienação quando nós confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas. E Ele nos dá uma nova perspectiva de vida. Jesus te chamou, Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para abençoar as famílias da terra. Deus não te chamou só para ser salvo e salva. Deus te chamou para ser salvo e salva, para através de você, outras pessoas também serem salvos e salvas. Deus te chamou não só para ser cheio do Espírito Santo, mas para que cheio e cheia do Espírito Santo, através de você, outras vidas também sejam cheias do Espírito Santo. E se nessa caminhada você prosperar, que seja para a glória de Deus. Se nessa caminhada você enriquecer, que seja para a glória de Deus. Mas se você empobrecer também, que seja para a glória de Deus. No muito ou no pouco, que a sua vida e a minha vida sejam para a glória de Deus. Seja você uma bênção. Não espere que o outro seja uma bênção. Seja você uma bênção. Deus conta com você para ser bênção. Amém?